No Evangelho ou na carta, de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 1. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 1. Glória a Deus. Poderoso é o Senhor das nossas vidas e casa. Amém, irmão? Vocês acharam? A palavra do Senhor aqui nos comentários diz assim: Paulo suplica a Israel que creia. Amém? E no versículo 1 diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a... Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anuncia o Evangelho da paz, dos quais traz alegres novas de boas coisas. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, e nós vamos continuar lendo depois, mas feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Desde o início, eu comecei a dar oportunidade, porque eu estava querendo uma confirmação do nosso Deus. E Deus, Ele confirma através das oportunidades, dos louvores, aquilo que Ele quer falar para a igreja nessa noite. E nós vamos estar orando para que o Senhor limpe o nosso coração, limpe a nossa mente e nos traga entendimento daquilo que Ele quer falar para nós nessa noite. Porque a palavra é do Senhor, nós somos apenas instrumento dEle, e Ele usa a nossa boca para falar
para as pessoas aquilo que Ele quer falar. E você e eu temos que estar aptos a receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muitas das vezes não é o que nós queremos ouvir, mas é o que o Senhor quer falar. Pai, em nome de Jesus, e nessa noite, Pai, nesse domingo abençoado pelo Senhor, nesse dia que nos fez o Senhor, um dia de adoração a Ti, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, dispostos a Te adorar nessa noite, com coração voluntário ao ouvir a Tua palavra. E em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa noite e deixe-nos claro daquilo que o Senhor quer que nós façamos, daquilo no qual nós fomos chamados para fazer a boa obra que o Senhor preparou para nós. Nos capacita para essa obra, Senhor. Nos faça nova criatura em Ti, para que possamos ouvir a Tua voz, atender a Tua palavra e fazer a Tua vontade e o Teu querer. E me usa como boca, como instrumento, como o Senhor quiser, mas me usa em nome de Jesus. Amém? Amém. Coloque o seu assento. Aleluia. Vocês estão ouvindo direito aí? Eu estou achando baixo aqui o negócio. Mas, amém? Estão ouvindo? Glória a Deus. Eu botei aqui como tema da palavra, eu botei assim, para que eu fui chamado? Amém? Pergunto para você mesmo aí, para que eu fui chamado? Para que eu fui chamado? Porque quando Deus nos chama, Ele nos chamou. Você crê nisso, amém? Ele te escolheu, amém? A palavra não diz que Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te chamou. Mas para quê? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Para que o Senhor me chamou? Para que eu fui chamado? E muitas das vezes nós botamos isso na nossa mente, no nosso coração, mas o Senhor te chamou. E não foi só para ficar aí sentado. Ele te chamou para uma poderosa e grande obra. Mas essa obra não é na igreja aqui dentro. Essa obra é ir a todos e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas tem que ir. Ele te chamou e disse: vá, que eu sou contigo. Amém? Mas qual é o grande problema? Nós não vamos. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu te chamei e eu te escolhi. Agora faça a sua parte. Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus chamou algumas pessoas para um propósito. Deus chamou você para um propósito na face da terra. Deus chega para Noé e diz: Noé, eu tenho que destruir a terra, mas eu preciso guardar a minha criação. E eu te escolhi, te chamei para você fazer algo tremendo, que é guardar aquilo que eu criei. Você foi chamado nessa geração para guardar a minha criação. Amém? E a Bíblia diz que Noé fez algo incrível para a sua época. Ele construiu algo que até hoje nós vemos as pessoas fazendo algo que aprenderam com Noé. Noé fez na sua época uma grande embarcação que ele não tinha material para fazer, ele não tinha instrumento para fazer, mas ele tinha uma palavra de Deus, que quando nós temos a palavra de Deus, nós podemos não ter condições, nós podemos não ter sabedoria, nós podemos não ter entendimento, mas se Deus falou que nós vamos fazer, nós vamos fazer. Por quê, pastor? Porque não vem de nós, vem dele. A capacidade vem do Senhor, e o Senhor diz: eu capacito aquele que eu chamo. Então Ele te chamou. Ele te chamou. Ele te escolheu. E a capacidade dele já está em você. Amém? Pastor, eu não sei falar. O Senhor dá a palavra para você, eu mando alguém falar por ti.
o Senhor vai dar um jeito de você ir. A palavra do Senhor diz que quando ele chamou Jonas para ir pregar para uma grande cidade, Jonas falou: eu não vou, eu vou fugir. Mas Deus diz: eu tenho um jeito de mandar você ir para lá, e você vai. Porque se o Senhor falou que você vai, você vai. Amém? Amém. Mas Deus chamou também outra pessoa e escolheu. Como escolheu você? Deus chama José e diz: José, eu te escolhi para não deixar a minha criação passar fome. Você é o escolhido do papai, você é o abençoadinho do papai, mas o papai do céu te escolheu para fazer uma grande obra. Não permitir que meu povo pereça de fome. Eu te mandarei para uma terra longe da sua. Eu tirarei você da presença dos seus pais. Eu te levarei, te capacitarei lá. E lá você será um grande governador. Porque eu te escolhi para salvar a minha criação. Deus te chamou e Deus te escolheu. Foi com um propósito. Qual é o problema, pastor? Que você está querendo fugir do propósito que Deus te chamou. Qual é o problema, pastor? Que quando nós fugimos daquilo que o Senhor mandou nós fazer, um grande peixe pode nos engolir no meio do caminho. Mas o Senhor te chamou hoje aqui para dizer: meu filho, não olhe para você e para a sua situação. Eu te escolhi. Eu te chamei. Eu vou te capacitar. Porque é para grande obra que eu tenho que eu te chamei. Amém? Amém? Amém. Desanime, povo. Você foi chamado para adorar o nosso Deus. Você foi chamado para fazer a vontade do Pai. Você foi chamado, são capacitados para ir aonde o Senhor mandar. E Deus chamou outra pessoa. Deus chamou Moisés. O povo de Deus estava escravo no Egito. Mas Deus, desde criança, já tinha enviado o seu Salvador. A bênção que você precisa, Deus já enviou. O anjo para guerrear sua guerra, Deus já enviou. O que você está precisando e necessitando no mundo espiritual já foi enviado. Você precisa tomar posse da sua vitória. Você precisa crer, como foi falado aqui, no Deus que você serve. Porque a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê será salvo, mas eu tenho que crer. Porque Deus já preparou para mim a minha bênção. E a Bíblia diz que o povo dele estava escravo no Egito e Deus chama Moisés. Aí Moisés, como eu falo e como você fala, diz assim: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não estou perguntando se você sabe, se você não sabe não. Senhor, não tem condições financeiras, eu não estou perguntando isso. Senhor, eu não tenho transporte, eu não tenho isso, eu não sei ler, eu não sei, não estou perguntando isso, Moisés. Eu só estou mandando você ir fazer o que eu quero que você faça. Porque quem te capacita é Deus. Então, quando você vai com as armas de Deus, você tem vitória. Mas se você quiser lutar com a sua, é você e você. Mas se Deus mandou, Deus capacita, Deus manda ajudador, Deus levanta, Deus faz o mover e a obra dele através de você será feita. Amém? E quanto mais você luta, mais provas você chega, mais provas chegam na sua vida. Quanto mais você resiste, mais difícil as portas é de se abrir na sua vida. Porque você está querendo fazer a sua vontade e não a vontade para a qual você foi chamado. Posso ouvir um amém? Amém. Mas Moisés foi escolhido para libertar a criação de Deus do cativeiro. E Moisés disse: eu não tenho capacidade, Senhor, nem falar eu sei. Se eu chegar lá falando isso, aquilo, e o que é que eu vou fazer? Senhor, o que é que você tem na mão, meu filho? Tem um pedaço de pau. É com esse pedaço de pau que você vai libertar o povo de Israel. É com esse pedaço de pau que você vai abrir o mar. É com essa madeira que você vai transformar em cobra. É com esse cajado que você vai guiar o meu povo perante o deserto. É
Quer que você tenha voz? Quer que você tenha, que Deus vai usar o que você tem. A Bíblia diz que uma mulher disse: Senhor, só tem um pouquinho de azeite e não dá nem para fazer um ovo. O Senhor, é esse pouquinho mesmo que eu quero fazer uma fábrica de azeite. É com você mesmo que o Senhor quer mudar a história de alguém. É você mesmo que o Senhor vai mudar a história da sua casa, da sua família. É você mesmo que o Senhor vai fazer com que o milagre chegue na vida de alguém. É você mesmo que Deus vai usar. Amém? E Moisés foi lá e libertou o povo. Porque não era o poder de Moisés. Deus só queria usar ele. Não é o seu poder, Deus só quer te usar. Amém? Para libertar uma nação, para libertar uma família do cativeiro, Deus só quer usar você. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Estar disponível a obedecer a voz do Senhor. Amém? Mas Deus chama outro, Deus chama Davi. O improvável Deus escolhe. Você se acha improvável? Foi Deus que escolheu. Você se acha que não tem condições? É você mesmo que Deus chamou. E Davi, ele era o último a ser lembrado pelo homem. Davi era o último a ser escolhido pelo homem. Davi era o último a que alguém cresce nele, que o homem cresce, que o homem desse apoio. Mas você pode ser o último na sua casa, na sua família, até na igreja. Mas tem um Deus que te vê. Tem um Deus que Ele põe toda a fé em você. A fé que você nem tem, o Senhor tem em você. Porque Ele diz: eu faço o milagre acontecer. Eu levanto o caído. Eu levanto o abatido. Eu curo o enfermo. Eu ressuscito o morto. E faço ele pregar minha palavra. Amém? E Davi foi escolhido. Para que Davi foi escolhido? Para tirar a vergonha do exército de Israel. Tinha um batalhão para lutar contra o homem, ninguém tinha coragem. E vem aquele improvável e vence uma guerra que ninguém conseguiria vencer, porque ele não foi por suas forças, ele foi pelo poder do seu Deus. É com o poder do nosso Deus que nós vamos vencer as batalhas. É com o poder do nosso Deus que nós vamos vencer a luta. É com o poder do nosso Deus que nós vamos vencer a timidez. É com o poder do nosso Deus que nós vamos pregar a palavra, porque a palavra é dele. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Estou disposto. Estou disposto a pagar o preço. Estou disposto a me lançar na tua presença. Estou disposto a fazer tua vontade. Estou disponível a fazer sua obra. Amém? E Davi venceu o Golias, aquele homem que todo mundo tinha medo. Mas Davi, ele sabia que ele não era chamado pelo homem, ele era chamado por Deus. Você é chamado por Deus? Você crê nisso? E a palavra diz que Deus chamou outro homem. Deus chega, Deus precisava de um profeta na terra. Um profeta que não tivesse medo de batalha. Um profeta que pudesse enfrentar aqueles que se levantaram contra o rei do Senhor. E Deus chama Elias. Elias é escolhido de Deus, é chamado por Deus para vencer os profetas de Baal, para desfazer as obras do maligno. Elias, ele era um homem que não tinha medo de guerra. Ele dizia assim: se não tiver ninguém eu vou, se não tiver ninguém eu canto, se não tiver ninguém eu prego, se não tiver ninguém eu faço e aconteço, porque eu sei que o Senhor é comigo. E a Bíblia diz que se levantaram muitos profetas de Baal contra Elias, e ele venceu todos em nome de Jesus. Porque o poder não era dele, o poder era daquele que o mandou fazer. Amém? Mas aí Deus escolhe um
Para quê? Para ficar no lugar de Elias. Deus escolhe Eliseu para ficar no lugar de Elias. Porque muitas das vezes nós vencemos muita batalha. Muitas das vezes nós guerreamos muitas guerras. E no meio da guerra nós desanimamos. No meio da guerra nós murmuramos. No meio da guerra nós dizemos para o Senhor que precisamos parar, que precisamos descansar, que precisamos mudar de ambiente. E o Senhor diz: eu boto outro seu lugar. Mas a minha obra não pode parar. E o Senhor chama Eliseu para o lugar de Elias. Glória a Deus, porque Deus tem que botar a sua obra para estar caminhando. E aí Deus chama um que Deus precisava de um profeta. Deus chama Samuel para ficar no lugar de Eli. Porque muitas das vezes aquele que está fazendo a obra do Senhor já cansou, ele cansou, ele desanimou, ele começou a fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. E o Senhor levanta Samuel como sua boca na terra. Deus te chamou, Deus te levantou para ser a boca dele aqui na terra, amém? Deus vai te capacitar para mudar a história da sua casa. Glória a Deus, amém? Então até aqui nós estamos vendo que Deus vinha sempre levantando alguém para o seu propósito. Deus sempre está levantando alguém para que sua obra continue caminhando. E quando nós somos chamados e capacitados por Deus, quando nós estamos na dispensação do Senhor, quando a nossa casa é entregue na mão do Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor, tudo na nossa vida vai bem. Mas chegou um momento que o povo de Israel sempre foi direcionado e levado e conduzido pela mão do Senhor, que o chamou. Mas chega um momento que ele disse: nós não queremos mais a mão de Deus na nossa vida, não. Nós queremos um homem para nos governar. Nós queremos um homem para nos levar por um caminho. Nós queremos um homem para que seja o nosso tutor. Nós não queremos mais ser levados pelo Deus Todo-Poderoso. Nós queremos ser levados pelo homem. E pegaram a sua vida e botaram na mão de um homem. E a Bíblia diz que no lugar de Samuel, o povo escolheu Saul. E no lugar de Samuel, o povo escolheu Saul. E Samuel foi até o Senhor e disse: Senhor, o povo me rejeitaram. E Deus falou: o povo não te rejeitaram, o povo me rejeitou. Não foi a você que o povo rejeitou, foi a mim que o povo rejeitou. E muitas das vezes na nossa vida tem acontecido isso. Muitas das vezes nos nossos ministérios tem acontecido isso. Muitas das vezes Deus está usando, Deus está nos usando, Deus está nos fazendo novas criaturas, Deus está nos fazendo ganhar alma, mas nós pegamos a nossa vida que está na mão de Deus e queremos entregar na mão do homem, queremos entregar na mão de alguém que não vai nos levar a nada. Mas o Senhor nesta noite te chamou para te dizer: você está na minha mão. E eu não vou deixar você ir para a mão do homem, porque é na minha mão que você vai ter vitória. É na minha mão que eu vou fazer você mais do que vencedor. Glória a Deus. E quando a vida de um homem, quando o ministério de um homem vai para a mão de um homem, as coisas não começam a dar certo. Quando a igreja que é direcionada por Deus, ela passa a ser direcionada pelo homem, ela não vai dar certo. Quando a família tira o poder de Deus da sua casa e põe na mão do homem, ela não vai dar certo. Mas como assim, pastor? Bota na mão do homem. Quando você deixa de confiar em Deus e confia em você, você botou as coisas na mão de homem. Você deixou de crer em Deus. E o versículo que nós lemos aqui, Paulo estava clamando ao Senhor por Israel. Porque Paulo disse: Israel foi escolhido por Deus para ser dele, mas eles não estão querendo ser do Senhor. E muitas das vezes o Senhor nos chama, nos capacita, e muitas das vezes nós estamos lutando para não fazer a
a vontade do Senhor. Mas o Senhor chamou aqui nessa noite para dizer: a sua vida é minha, a sua casa é minha. Pode até não estar do jeito que você acha que tinha que ser, mas o Senhor está trabalhando na sua casa, o Senhor está trabalhando na sua família. Como Deus nunca desistiu de Israel, Ele nunca vai desistir de nós. Se você creu um dia no Senhor, entregou sua vida a Ele, você é uma pessoa salva, o Senhor pelejará por você. Amém? E aí você pergunta: Deus perdeu o controle? Deus perdeu o controle do povo dele? Deus perdeu o controle daquele povo de Israel? Deus deixou o povo tomar o controle dele? Não, Deus só permitiu. Porque muitas das vezes Deus está lutando para ter o controle da sua vida na mão dele, mas você todos os dias você puxa da mão do Senhor o controle. E muitas das vezes o Senhor permite, deixa o controle na sua mão para ver até onde você vai. Porque quando nós estamos com o controle nosso na mão do Senhor, nós descansamos no... Nós hoje estamos estudando aqui o capítulo 6 de Mateus, que fala do Sermão do Monte. E ali Jesus estava pregando um sermão para a sua igreja. Jesus ali estava ensinando a sua igreja como deve ser a igreja de Cristo. E ali ele vinha dizendo: por que vocês andam ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir? Vocês não veem os pássaros, vocês não olham para o lírio do campo. Não é vocês mais importante que os pássaros? Os pássaros não plantam, não colhem e não ajuntam, e eu o sustento. Mas qual é o motivo de muita depressão na igreja? Qual é o motivo de muita ansiedade na igreja? Qual é o motivo de muito desânimo na igreja? Qual é o motivo de muito crente estar triste na igreja? É porque ele acha que Deus não está dando aquilo que ele quer. Deus não está dando o carro bom, Deus não está dando a casa boa, Deus não está dando o salário que ele almeja, Deus não está fazendo dele um vencedor. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é que Deus diz: se for em primeiro lugar o meu reino, todas essas coisas eu o... Mas em primeiro lugar tem que ser o reino do Senhor. Aí vai sair a ansiedade do meu coração, vai sair a tristeza da minha alma, vai sair a depressão, vai sair a noite perdida de sono, porque eu entendo que não é eu que faço, é o meu Deus que faz por mim. Eu entendo que não é a minha força para trabalhar, é o meu Deus que move os céus a meu favor. Eu não vou me sustentar no pouquinho de azeite que eu tenho, eu vou me sustentar no Senhor que transforma um pouco em muito. E eu vou viver uma vida alegre na presença do Senhor. Eu vou entrar pelas portas glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque eu entendi que não sou eu, é Ele. A minha vida não está na minha mão, o sustento do homem está na dele, e Ele me sustentará. Não vou sofrer, não vou ficar abalado porque eu não tenho dinheiro para comprar o pão amanhã, porque eu sirvo um Deus que transforma pedra em pão. Eu sirvo um Deus que no deserto faz chover carne. Eu creio num Deus que no deserto sustenta milhões de pessoas sem ter plantado nada. Eu creio num Deus que já preparou a minha vitória. Aí eu descanso no Senhor. E o Senhor faz milagre acontecer na minha vida. O Senhor faz milagre acontecer na sua vida. Quando você entregar verdadeiramente a sua vida e a sua confiança na mão do Senhor. Amém? Quando eu boto as minhas finanças acima de Deus, eu estou botando na mão do homem. Quando eu boto o meu trabalho acima de Deus, eu estou botando a minha vida na mão do homem. Quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade do homem. Mas quando eu entrego todo o meu ser ao Senhor, Ele cuidará de
de mim. Abre em Mateus 10, no versículo 37. Vamos encerrando. Glória a Deus. Todos acharam? A palavra diz assim: quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é? E quem amar o filho ou a filha mais do que mais do que a mim, não é? Quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, quem me receber, a mim, me recebe. E quem me receber, a mim, recebe aquele que me enviou. E muitas das vezes nós estamos botando muitas coisas acima do nosso Deus. Muitas das vezes nós estamos botando as nossas coisas acima do nosso Deus. E aí o Senhor disse que em primeiro lugar é Ele. Porque se eu não botar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu não sou digno dele. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então eu tenho que estar com minha vida lançada nos pés daquele que pode fazer o milagre na minha vida. Eu tenho que entender que tudo que eu tenho, que eu sou, vem do Senhor. Então eu amo a minha família. É por isso que eu faço mais do Senhor. Porque eu sei que foi Ele que me deu. Eu amo o meu trabalho, eu faço mais para o Senhor, porque eu sei que é Ele que me sustenta. Eu agradeço a Deus pela minha saúde, eu faço mais para o Senhor, porque eu sei que é Ele que me cura. Então, quando eu entendo que tudo não pode estar acima de Deus na minha vida, eu faço mais para Deus. E a Bíblia diz que o que eu preciso irá crescendo. Mas muitas das vezes nós estamos no mesmo barco, todo mundo junto, fazendo muitas das vezes as mesmas coisas, mas o Senhor se agrada de um e outro não. Abre em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 1, para nós estarmos encerrando. 1 Coríntios 10, versículo 1. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Para o Senhor. Aleluia. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebia da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Então muitas das vezes nós estamos na mesma caminhada, no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, e o Senhor não se agrada de muitos de nós. Por quê? Porque nós estamos fazendo a nossa vontade, nós estamos fazendo o nosso querer.
nós estamos fazendo para aparecer, nós estamos fazendo para ser aplaudido, nós estamos fazendo para ser reconhecido, enquanto o Senhor diz: faça para mim, que a bênção que você precisa eu darei. Faça para que meu nome seja glorificado, faça para que eu apareça, faça para que as minhas obras sejam vistas através de você, faça com que você mostre a minha vida em você. E esse povo passaram todos pelo mesmo processo, mas Deus não se agradou de todos, porque muitos murmuravam, muitos reclamavam e muitos não faziam a vontade do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos chamou para dizer: você foi escolhido, você foi chamado para fazer uma. João 3,16. Para nós encerrar. João 3 é mais conhecido de tudo, né? É só para eu confirmar na palavra aquilo que eu estou pregando. Amém? Deus me chamou para fazer algo que eu não queria, mas eu obedeço, porque eu sei que é melhor obedecer a Deus do que o homem. Amém? Então eu fui chamado para pregar na contramão do que as igrejas pregam. Eu fui chamado para fazer e andar na contramão do que os irmãos querem ouvir. Mas eu entendo que eu fui chamado para pregar o que ninguém prega, para falar o que ninguém fala, para desagradar aquilo que o homem está agradando. Mas é para levar os irmãos para morar com Deus. É para levar os irmãos para ter uma vida plena na presença do Senhor. Porque quando eu agrado o homem, eu estou desagradando a Deus. Quando você prega para agradar o homem, você está desagradando aquele que te mandou pregar. Mas o Senhor te chamou aqui para dizer: você foi chamado e você foi escolhido. Faça a sua parte, que o resto o Senhor fará na sua vida. E aqui em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê, vai ter o quê? Então Ele deu o Cristo por mim, para eu ter a vida eterna, para eu não fazer a vontade dele. O preço maior do mundo Deus pagou pela minha vida, para eu não fazer a sua vontade. Então tudo que nós fizemos temos que fazer, porque o Senhor Ele já nos salvou. Ele já pagou um alto preço pela nossa vida. Ele já pagou um preço pela vida do seu filho que vai nascer. Ele já pagou um preço para a geração futura. Já está pago. Você só precisa crer que o Senhor te salvará. E no versículo 17 ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, para que não condenasse o mundo. Jesus não veio no mundo para nos mandar para o inferno. A igreja que quer mandar, o pastor que quer mandar, mas Deus não pagou um preço alto para te mandar para o inferno. Ele pagou um preço alto para te salvar, para salvar a sua casa, para salvar a sua família, para fazer de você mais do que vencedor. Porque foi para isso que Ele te chamou. Ele amou o mundo, não foi a mim, não foi o crente, foi o mundo. E se você crê que o Senhor morreu na cruz por você, será salvo e não perde mais sua salvação. Que o homem queira que você perca ou não perde. Porque a palavra me garante: uma vez salvo, morra, chore quem quiser morrer, salvo para sempre. O que Deus dá é eterno. Deus não dá nada passageiro. Se você perdeu algo, porque não foi Deus que te deu. Se Ele te deu, é eterno, porque Ele é eterno. E a Bíblia diz aqui, ó: mas para quê? Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O que é que eu tenho que fazer?
Quem crê nele não é ou é condenado? Então, se você creu nele, creu, você é salvo, meu irmão. Não deixe o homem botar jugo nas suas costas para você trabalhar na igreja. O homem, se não trabalhar, você perde a sua salvação. Não perde, não. A salvação sua quem deu foi Deus. Amém? Porque papai, ele dá e não toma. O verdadeiro pai, ele dá e não toma. Amém? Se coloque de pé. Em nome de Jesus.